Existe uma dor que você talvez conheça intimamente, uma dor que não faz barulho, mas que ecoa em todos os espaços vazios da sua vida. É a dor paradoxal de se sentir terrivelmente só, mesmo quando o mundo pulsa ao seu redor. Não se trata da ausência física de pessoas, mas de um deserto que se expande por dentro, um vácuo na alma que nenhuma companhia externa, por mais presente que seja, parece conseguir preencher. É um sentimento que te visita na quietude da noite, que te acompanha em meio a conversas e risadas, sussurrando que algo fundamental está faltando. Essa sensação não é um defeito seu, mas um sinal. Um mapa que aponta para uma arquitetura invisível, construída há muito tempo dentro de você. Para entender essa arquitetura, imagine por um instante uma única célula viva, como ensina o biólogo Bruce Lipton. A vitalidade dessa célula não é decidida apenas por sua programação interna, mas pela qualidade do ambiente em que ela está mergulhada. Se o meio é nutritivo e acolhedor, a célula floresce. Se o meio é tóxico e estressante, ela adoece e se encolhe. Nós somos exatamente como essa célula, e o nosso ambiente mais imediato é a percepção que temos sobre nós mesmos. Quando essa percepção é de carência, de desvalor, de que nos falta algo para sermos inteiros, todo o nosso ser, nossas emoções, nossa energia, nosso corpo, vive imerso em um constante caldo de cultura de estresse e solidão. E aqui reside o nosso erro mais profundo, a armadilha em que todos nós caímos. Tentamos desesperadamente mudar o mundo lá fora para curar esse sentimento aqui dentro. Buscamos alguém, uma validação, uma aceitação, acreditando que isso irá finalmente nos preencher. Mas o grande mestre Neville Goddard nos ensinou que o caminho é o inverso. O segredo é, primeiro, assumir o estado do desejo cumprido. E neste caso, o desejo real não é ter um parceiro, mas sim ser completo. A solidão é apenas o sintoma persistente de quem vive no estado de eu preciso, em vez de habitar com firmeza o estado de eu sou. Você não precisa de algo, você precisa se tornar algo. Portanto, a jornada que faremos juntos neste vídeo não tem como objetivo te entregar fórmulas mágicas para atrair um amor. O que você encontrará aqui é algo muito mais poderoso, o mapa para desativar essa antiga programação celular da solidão. Vamos aprender a construir, de dentro para fora, um estado de ser tão pleno, tão autossuficiente e radiante, que a companhia de outra pessoa se torna uma escolha deliciosa e nunca mais uma necessidade desesperada. Vamos aprender a ser o lugar onde sempre quisemos chegar, aquele desconforto que te visita sem ser convidado, especialmente no silêncio de um domingo à noite, quando o mundo parece se aquietar e sua alma não. Aquela sensação insistente de que falta algo, um vazio que te empurra para o brilho frio da tela do celular em uma busca compulsiva por alguma coisa. Quero que você saiba que isso não é a sua essência, não é quem você é. Esse sentimento é o eco de um programa antigo, gravado nas profundezas do seu ser, provavelmente na sua infância, quando a sua mente aprendeu a equação perigosa de que estar só significava estar desprotegido, ou pior, não ser digno de amor. O seu cérebro, em sua sabedoria primitiva, não distingue a solidão que você sente hoje daquele desamparo programado. Para ele, a frequência da carência dispara os mesmos alarmes, os mesmos circuitos de ameaça e estresse de um perigo real. E assim, seu corpo, de forma leal e automática, foi condicionado a produzir a química da solidão, dia após dia. Não é uma escolha consciente, mas um programa rodando em loop, governando 95% de quem você acredita ser. É por isso que tentar pensar positivo para se livrar da solidão parece uma batalha perdida, um esforço que te deixa ainda mais exausto e frustrado.
É como gritar com um rádio antigo, implorando para que ele mude a estação. A música não muda com a força dos seus gritos, mas com a sintonia delicada do botão. A frequência da sua realidade não muda com a força dos seus pensamentos, mas com a sintonia do seu sentimento. A solidão, essa dor profunda, não se cura com mais pensamentos, com mais análises ou com mais lógica. Ela só se cura com uma nova sensação, uma nova verdade que precisa ser impressa diretamente no seu corpo, nas suas células. É preciso mudar a música por dentro. Então, em vez de lutar, eu te convido a fazer algo radicalmente diferente. Na próxima vez que esse sentimento de solidão vier à tona, não fuja, não se distraia. Apenas pare por 5 minutos. Respire fundo, como quem se prepara para um mergulho em águas profundas, e acolha essa sensação sem julgamento. Deixe que ela esteja aí. E então, com toda a compaixão que você puder reunir, pergunte a si mesmo: que parte de mim se sente assim? A resposta quase sempre te levará a uma versão mais jovem de você. Imagine-se agora como o adulto que você é, forte e capaz, indo ao encontro dessa sua criança interior. Aproxime-se dela, olhe em seus olhos e diga, com a firmeza e o amor que ela sempre precisou ouvir: eu estou aqui, você está segura, eu nunca, jamais vou te abandonar. Sinta o peso e a verdade dessas palavras. Pense nisso desta forma: a sua solidão é como uma canção de ninar muito triste que a sua criança interior aprendeu a cantar para si mesma, para poder suportar o silêncio. A cura não é arrancar essa música dela, não é proibi-la de cantar sua dor. A cura verdadeira acontece quando você, o adulto, se senta ao lado dela com paciência e amor e começa a ensinar-lhe uma nova melodia. Uma canção que não fala sobre falta, mas sobre presença. Uma canção que não fala sobre abandono, mas sobre a segurança de ter a si mesmo. A canção suave e poderosa da autossuficiência. Essa busca incessante por algo que venha de fora é um dos mecanismos mais sutis e poderosos que te mantém preso. É o gesto quase inconsciente de pegar o celular em busca de uma notificação, um like, uma mensagem, qualquer sinal de que você foi visto, lembrado. Cada um desses pequenos sinais funciona como um alívio temporário para aquele vazio interno. Uma gota de dopamina que acalma a sua inquietação por um instante. Mas esse alívio é traiçoeiro, pois ele não nutre, ele apenas vicia. Ele cria um ciclo neurológico que te ensina repetidamente que a sua fonte de bem-estar está lá fora, nas mãos dos outros, tornando você um refém do mundo exterior, sempre à espera do próximo hit de validação para se sentir um pouco melhor. É nessa armadilha que muitos de nós distorcemos a ideia de manifestar a vida que desejamos. Acreditamos que, se conseguirmos manifestar um relacionamento, a solidão finalmente irá embora. Mas este é o erro fatal. Como Neville Goddard nos alertaria, o foco está sendo colocado no ter. Ter o relacionamento, ter a companhia, em vez de se concentrar no ser, ser a pessoa que já se sente amada, inteira e completa por si mesma. Cada vez que você busca a solução fora, você reforça, em um nível vibracional profundo, a mensagem de que você não tem, de que você não é suficiente como está agora. Você, sem perceber, alimenta a própria carência que deseja curar. A verdade contraintuitiva é que a plenitude genuína, aquela paz que você tanto almeja, não se parece em nada com a excitação dessa busca. A verdadeira paz não gera os picos de dopamina da caça e da recompensa. Ela te banha em um estado sereno de serotonina, de profundo contentamento. E para um cérebro que se viciou na montanha-russa emocional da carência e do alívio momentâneo, essa paz pode parecer estranhamente chata. É uma revelação desconfortável, mas necessária. Você pode estar, inconscientemente, rejeitando a própria paz que diz querer.
simplesmente porque o seu sistema nervoso se acostumou com o drama da falta. Então, o convite é para que você comece a observar esses impulsos com a curiosidade de um detetive da sua própria alma. Antes de esticar a mão para o celular, antes de procurar uma distração para abafar o silêncio, apenas faça uma pausa, um segundo de pausa. Reconheça, sem julgamento, isto é o meu cérebro buscando a sua química familiar, a química da validação. E nesse instante de clareza, escolha diferente. Troque a busca externa por um ato interno radicalmente simples. Coloque a mão sobre o seu coração, sinta o calor da sua própria pele e gere ativamente o sentimento de gratidão pela sua própria presença, por estar vivo, por ser você. Pense nisso da seguinte forma, uma analogia talvez inesperada. Buscar o amor fora para curar a solidão de dentro é como ser um imenso e poderoso farol que, em vez de emitir a sua própria luz para guiar os navios, fica girando desesperadamente na escuridão com um espelho na mão, na esperança de conseguir captar a luz fraca de outros barcos para só então se sentir iluminado. Todo o poder já está aí. A luz está aí. A questão nunca foi buscar, mas sim aprender a acender. Aqui entramos em um território de frustração silenciosa, uma dor que talvez você conheça bem. É a angústia de quem pratica a visualização com toda a fé, de quem fecha os olhos e desenha em sua mente, com riqueza de detalhes, a cena romântica perfeita, o parceiro ideal, o diálogo sonhado. Você faz tudo como mandam os livros, mas ao abrir os olhos, a realidade permanece exatamente a mesma, teimosa e inalterada. E nesse silêncio, uma pergunta dolorosa ecoa sem resposta, minando sua confiança a cada dia que passa. O que, afinal, eu estou fazendo de errado? A resposta está em uma compreensão sutil, mas absolutamente transformadora, dos ensinamentos de Neville Goddard. Ele não nos diz para simplesmente imaginar o que queremos. Ele nos convidou a fazer algo muito mais profundo. Viver a partir do fim. O grande segredo não reside na clareza da imagem que você cria em sua mente, mas na sua fidelidade inabalável ao sentimento de que aquilo já é real. Você pode passar horas imaginando um banquete farto com as comidas mais deliciosas e a mesa mais bonita. Mas se o seu estômago continua roncando de fome, se o seu corpo ainda vibra na sensação da falta, o universo não responde ao seu menu lindamente imaginado. Ele responde, de forma imparcial e precisa, à sua fome. É aqui que a nossa perspectiva precisa virar de cabeça para baixo. O objetivo do ato de imaginar não é, e nunca foi, conseguir o parceiro. O objetivo é usar a cena que você cria como uma ferramenta sagrada, uma alavanca emocional para gerar, em seu corpo aqui e agora, o sentimento genuíno de ser amado, de ser seguro, de ser completo. A cena é apenas o roteiro que te ajuda a evocar a emoção. Uma vez que você aprende a gerar e a sustentar esse sentimento, uma vez que você se torna essa energia, a pessoa externa é apenas um reflexo, um bônus. Ela pode vir ou não, mas isso se torna secundário, porque o seu problema original, a sua solidão, já terá desaparecido. Você já terá se curado. Por isso, o convite agora é para uma mudança na sua prática. Em vez de se esforçar para imaginar uma cena detalhada com outra pessoa, experimente a reversão sensorial. Imagine uma cena onde você está completamente sozinho, talvez em sua casa, em um momento de quietude. Mas nesta cena, sinta-se transbordando de plenitude e amor. Sinta a paz profunda, a autoconfiança serena, a alegria calma de simplesmente existir em sua própria companhia. Como você andaria pelo seu quarto se já se sentisse completo? Como seria a sua respiração? Que tipo de paz emanaria de você, preenchendo o ambiente?
Não tente buscar um sentimento, apenas habite esse estado, como se ele fosse a sua única e verdadeira casa. No fim das contas, muitos de nós estamos nos comportando como um ator que decorou perfeitamente todas as falas do roteiro sobre ser um rei. Ele sobe ao palco e declama sua realeza com convicção. Mas assim que as cortinas se fecham, nos bastidores da sua alma, ele continua se sentindo como um mendigo, inseguro e faminto. E o cosmos, o grande diretor desta peça, não aplaude a sua atuação, por mais brilhante que seja. Ele responde silenciosamente à sua verdadeira identidade, ao sentimento que você carrega quando ninguém está olhando. Essa sensação de ser invisível para o tipo de pessoa que você tanto gostaria de atrair, enquanto, paradoxalmente, parece atrair com uma precisão impressionante as exatas situações que reforçam a sua sensação de solidão. Isso não é azar, não é um castigo e não é aleatório. É um match vibracional perfeito. É uma lei de ressonância tão precisa e impessoal quanto a lei da gravidade. Você está simplesmente recebendo de volta um reflexo fiel da energia que você está transmitindo para o campo quântico, o espelho da sua realidade. Pense nisso de uma forma mais concreta, como nos ensina o trabalho de Joe Dispenza. A todo momento, os seus pensamentos e, mais importante ainda, os seus sentimentos estão emitindo um campo eletromagnético real. Uma assinatura energética que é única para você. O sentimento constante de solidão, de carência, de que algo lhe falta, emite uma frequência muito específica. Esse campo funciona como um diapasão, aquele instrumento que vibra em uma nota pura. Ele só pode criar ressonância, só pode interagir e atrair para a sua experiência energias que são compatíveis com a sua própria vibração. A grande verdade é que você não atrai para a sua vida aquilo que você quer. Você atrai para a sua vida aquilo que você é, energeticamente. Compreender isso é libertador, pois nos tira do papel de vítima. O universo não está te testando, não está te punindo ou te negando algo. Ele é completamente imparcial, um campo de infinitas possibilidades que responde com uma coerência absoluta ao sinal que você emite. Se o seu sinal predominante, o sentimento que você carrega na maior parte do dia é "eu preciso de alguém para ser feliz", o campo quântico não tem outra escolha a não ser te espelhar mais e mais situações que te façam sentir que você precisa de alguém para ser feliz. Ele não julga a sua transmissão, ele apenas a amplifica. Isso significa que o trabalho mais importante e poderoso que você pode fazer não é mandar intenções para o universo ou fazer listas de desejos. O trabalho real é limpar a estática do seu próprio sinal. É aqui que práticas que geram coerência entre o coração e o cérebro se tornam essenciais. Ao cultivar ativamente em seu corpo os sentimentos elevados de gratidão, de apreço, de amor por si mesmo, você começa a mudar a sua própria biologia e, consequentemente, a sua assinatura eletromagnética. Você deixa de transmitir a frequência da carência e começa, momento a momento, a transmitir a frequência da plenitude. A analogia mais inteligente para isso é pensar em si mesmo como uma torre de rádio. Se você está transmitindo o seu sinal na frequência AM 820, a frequência da solidão, não adianta nada ficar desejando ou rezando para captar a programação da rádio FM 101.5, a frequência da conexão plena e do amor. Os sinais simplesmente não são compatíveis. Todo o seu trabalho, toda a sua prática, todo o seu foco deve ser em recalibrar o seu próprio transmissor interno. O objetivo é ajustar o seu dial, momento a momento, até que a frequência da plenitude se torne a sua transmissão padrão, o seu estado de ser natural. A partir daí, a sintonia acontece sem esforço. Existe um pavor que talvez você conheça muito bem, ainda que não o nomeie.
É o pavor do silêncio, o medo de ficar a sós com os seus próprios pensamentos. É essa necessidade, quase febril, de preencher cada momento vago com algum tipo de ruído. A música nos fones de ouvido, o podcast tocando ao fundo, a televisão ligada em um cômodo vazio. Esse ruído constante funciona como uma manta, uma proteção contra o que tememos encontrar se tudo se calar. É uma fuga, uma corrida para não ter que encarar o que realmente habita por dentro. Mas e se eu te dissesse que nesse silêncio que tanto evitamos, reside a chave para a nossa mais profunda cura e poder? O que nos ensinaram a ver como vazio, na verdade, é o útero da criação. É no vácuo que as partículas quânticas surgem do nada. É no silêncio que as maiores ideias nascem. Espiritualmente, o silêncio é o espaço sagrado onde a sua consciência pode finalmente dar um passo para trás e observar os seus programas automáticos, como o da solidão, sem se identificar com eles. Quando você está imerso no ruído, você é o programa. No silêncio, você se torna o observador do programa. E nesse simples ato de observar sem reagir, você cria a distância necessária para fazer uma nova escolha, para não ser mais um escravo da sua própria mente. Esta é uma das revelações mais contra-intuitivas de todo o caminho espiritual. O verdadeiro poder não está na afirmação positiva que você repete incessantemente para si mesmo, mas no silêncio que vem logo depois dela. É nesse espaço receptivo, nesse vácuo fértil, que a sua velha identidade, com todas as suas histórias de dor e carência, tem a permissão para se dissolver. E é nesse mesmo espaço que a sua nova identidade, a do ser pleno e completo, pode finalmente emergir. Falar sem parar sobre quem você quer ser apenas reforça energeticamente que você ainda não é. É no silêncio que a transformação acontece. Por isso, o convite é que você experimente o que pode ser chamado de um banho de silêncio. Reserve 10 minutos do seu dia, apenas 10, para não fazer absolutamente nada. Não é uma meditação guiada, não é para ouvir música relaxante. É para sentar-se em quietude e se permitir ser. Deixe que tudo venha à tona. O tédio, a ansiedade, a lista de afazeres, a tristeza. Não lute contra nada, apenas observe, com a curiosidade de um cientista que observa uma reação química em um tubo de ensaio. Sem interferir, sem julgar, sem tentar consertar. Este ato simples, mas profundo, é o treinamento para separar quem você realmente é, o observador silencioso, da programação que roda em você, o sentimento passageiro. Imagine que a sua mente é um lago com as águas turbulentas. Tentar curar a sua agitação interna com mais distrações, mais ruído, mais ocupações, é como tentar alisar a superfície desse lago atirando mais e mais pedras nele. Você só cria mais ondulações, mais caos. A única e verdadeira maneira de acalmar a água e permitir que ela se torne límpida o suficiente para refletir a imagem clara e perfeita do céu é simplesmente parar de jogar pedras. É permitir que o lago, em seu próprio tempo, repouse em silêncio. Vamos mergulhar agora em uma das armadilhas mais sofisticadas do caminho espiritual. Um erro tão sutil que é quase invisível. É quando você começa a fazer todos os rituais de autocuidado, os banhos demorados, a meditação diária, as afirmações em frente ao espelho. Você segue a cartilha perfeitamente, mas no fundo da sua alma existe uma expectativa secreta, uma intenção oculta. Você está, na verdade, fazendo tudo aquilo para provar ao universo que agora sim você se ama, para que ele finalmente te entregue a sua recompensa, o seu prêmio tão esperado, um parceiro. O seu amor próprio, sem que você perceba, se tornou uma performance. É aqui que a lei da atração é profundamente distorcida. O amor próprio não é uma moeda de troca que você utiliza para manifestar o que deseja. O amor próprio é o próprio estado a ser alcançado. É o tesouro em si.
Se existe uma agenda por trás dos seus atos, se existe a mais leve intenção de receber algo em troca do seu autocuidado, a sua frequência vibracional não é de amor incondicional. A sua frequência é de transação, de negociação. Você está energeticamente dizendo ao universo: eu faço a minha parte, agora faça a sua. O que só reforça a crença de que você precisa de algo externo para ser validado. O sinal de que o seu amor próprio se tornou real e não mais uma performance é inconfundível. Você saberá que chegou lá quando puder passar um dia inteiro se dedicando a si mesmo, cozinhando uma boa refeição, lendo um livro, caminhando na natureza, sentindo-se genuinamente feliz e em paz durante todo o processo. E então, ao final desse dia, ao deitar a cabeça no travesseiro, um pensamento sereno tomar conta de você. Se nada externo mudar a partir de hoje, tudo bem. Este sentimento que eu cultivei para mim, por si só, já fez tudo valer a pena. Nesse momento, você deixa de ser um candidato a um prêmio e se torna o próprio prêmio. É por isso que é preciso uma honestidade radical para auditar as suas próprias práticas. Pergunte a si mesmo, com o coração aberto e sem se julgar: estou fazendo isso pelo prazer intrínseco que o ato me proporciona ou porque eu espero um resultado futuro que virá disso? A verdadeira liberdade está em desapegar completamente do resultado. É cozinhar uma refeição para si mesmo pelo puro prazer da nutrição, do sabor e do cuidado, e não como mais um passo na escada para se tornar digno de amor. É meditar para encontrar a paz no agora, e não para se qualificar para uma paz futura ao lado de alguém. A diferença é a mesma que existe entre duas pessoas que cultivam um jardim. A primeira o faz pela alegria silenciosa de ver as sementes brotarem, de sentir o cheiro da terra molhada, de se maravilhar com as cores das flores. O seu ato nutre a sua alma. A segunda cultiva exatamente o mesmo jardim, mas a sua motivação é poder tirar fotos bonitas, postá-las nas redes sociais e receber elogios. O seu ato alimenta o seu ego. O universo não responde ao seu ego, ele não se impressiona com as suas fotos. Ele responde sempre ao estado da sua alma, à verdade do seu jardim interior. Pode ser que, ao ouvir tudo isso, um medo sutil comece a surgir em você. É o medo de que, ao se tornar verdadeiramente autossuficiente, você acabe se tornando isolado, frio, uma pessoa que não precisa de ninguém, de uma forma distante e impenetrável. Esse medo é compreensível, pois fomos ensinados que a conexão nasce da necessidade mútua. Mas a verdade, tanto a nível energético quanto neurológico, é exatamente o oposto. A verdadeira mágica começa quando você não precisa mais de nada, nem de ninguém. O sistema nervoso de todo ser humano é uma ferramenta biológica afinadíssima para detectar segurança. Inconscientemente, quando nos aproximamos de alguém que vibra carência e necessidade, nosso sistema o percebe como instável, como um buraco negro energético que pode nos sugar. É por isso que muitas vezes afastamos as pessoas sem nem saber o porquê. Por outro lado, uma pessoa que vibra plenitude, que está ancorada em sua própria autossuficiência, é percebida pelo sistema nervoso alheio como um porto seguro. Ela irradia estabilidade e calma, e isso, paradoxalmente, a torna magneticamente atraente, pois todos nós, em nosso nível mais profundo, buscamos a segurança para poder nos abrir. É nesse estado que você descobre a verdadeira liberdade de escolha. Quando você não precisa de ninguém para preencher os seus vazios, você se torna finalmente livre para escolher genuinamente com quem quer compartilhar a sua vida. E as relações que nascem a partir daí são de uma qualidade completamente diferente. Elas não são mais baseadas em um acordo tácito de preencher buracos um do outro, mas sim em um convite para compartilhar plenitudes.
A dinâmica deixa de ser sobre o que você pode pegar e passa a ser sobre o que vocês podem criar juntos a partir de dois universos já inteiros. As consequências práticas dessa mudança interna são revolucionárias e se manifestam em cascata. Você começa a dizer não sem sentir um pingo de culpa, pois o seu sim para si mesmo se tornou mais importante. Você passa a estabelecer limites com uma naturalidade que assustaria o seu antigo eu, não por arrogância, mas por um profundo respeito pela sua própria paz. A sua tolerância a relacionamentos mais ou menos, a conexões mornas e a dinâmicas que drenam a sua energia simplesmente desaparece. Não é que você se torna exigente demais, é que o contraste entre a delícia da sua paz interna e o drama de uma conexão medíocre se torna grande e desconfortável demais para ser ignorado. A metáfora final para essa jornada é a mais poderosa de todas. Você deixa de ser um planeta pequeno, frio e escuro, girando pela galáxia na esperança de ser puxado para a órbita de um Sol que possa te aquecer e te dar vida. Através de todo esse trabalho interno, você passa por um processo de alquimia e se torna o próprio Sol. E então, algo extraordinário acontece. Outros planetas, que são as pessoas, as oportunidades, as sincronicidades, naturalmente começam a gravitar em torno da sua luz. Eles não são atraídos porque você os puxa ou os persegue, mas por causa do calor, da vida e da energia que você agora irradia de forma constante e sem esforço. E quando você está no centro do seu próprio sistema solar, a solidão se torna, de uma vez por todas, um conceito astronomicamente impossível. E assim, chegamos ao final da nossa jornada, que na verdade é um começo. Se olharmos para o caminho que percorremos juntos, a grande mudança de paradigma se torna clara como a luz do dia. A solidão nunca foi um problema a ser resolvido lá fora, mas sim um programa a ser reescrito com amor aqui dentro. Toda essa busca, toda essa dor, nunca foi realmente sobre encontrar alguém para nos completar. A jornada sempre foi sobre nos encontrarmos, sobre retornarmos a nós mesmos. Lembre-se daquela célula solitária em seu ambiente. Você não é e nunca foi uma vítima da sua programação passada, uma consequência inevitável da sua história. Como Bruce Lipton nos ensina, ao mudar a sua percepção, ao escolher conscientemente nutrir o seu ambiente interno com sentimentos de autossuficiência, gratidão e amor, você envia novos e poderosos sinais para as suas células. Você, literalmente, começa a reescrever a sua própria biologia e, por consequência, a sua realidade energética. Você não é um prisioneiro da sua genética ou do seu passado. Você é o geneticista da sua própria consciência. Esta é a transição final e mais poderosa de todas. A de deixar de viver como uma vítima das circunstâncias, esperando que o mundo te note, que alguém te escolha, para finalmente assumir o seu poder como o criador da sua própria experiência. Quando você aprende a gerar a energia da plenitude de forma consistente a partir do seu próprio ser, você não está mais sentado à beira do caminho, esperando que a sua realidade mude. Você se torna a força que muda a realidade a cada segundo, a cada respiração. Você deixa de ser uma folha solta, levada ao sabor do vento, para se tornar o próprio vento. O verdadeiro amor próprio, portanto, não é um destino final a ser alcançado. É uma prática diária, uma escolha consciente, momento a momento, de voltar a sua atenção para dentro e de escolher a si mesmo, repetidamente. A solidão, no fim das contas, nunca foi sobre a ausência de pessoas. A solidão sempre foi sobre a ausência de você. Então, o meu último convite, o mais importante de todos, é este. Volte para casa. Habite-se. Ocupe o seu espaço interno com a sua própria presença amorosa.
Esse é o único relacionamento que pode e vai garantir que você nunca mais se sinta verdadeiramente só. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente a sensação que sentiu assistindo o vídeo. Nos vemos amanhã. Até breve.